Boa noite! Oi, gente! Mais uma quarta, onde a gente vai fazer a nossa quarta live. Já também a quarta live do nosso desafio. Deixa eu só abrir aqui o nosso planejamento da nossa conversinha de hoje. Aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Só mais um minuto. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a implantação do Revit em escritórios de projeto e construtoras. Quais são as fases? Principalmente quando a gente fala, então, em relação ao prazo de maturação, que a gente tem as fases de maturação do BIM nos escritórios de projeto. É interessante falar que a gente tem algumas poucas fases, mas que elas são bem importantes e elas vão clareando um pouquinho como é que funciona a parte da metodologia BIM e da implantação do Revit nos escritórios. Como que a gente tem essa questão da aplicação dele, quais são os resultados, quais são as qualidades que a gente tem a partir disso. Elas são bem simples, mas elas começam a clarear de uma maneira bem bacana toda essa questão que a gente tem do que é o Revit num escritório de projeto ou numa construtora. O que ele oferece pra gente, que são aquelas inúmeras vantagens que a gente tem e muita gente não sabe. Bom, só para começar, a gente tem a primeira fase, que nem é considerada uma fase assim, que é o pré-BIM. O pré-BIM, na verdade, eu considero a fase zero, que é onde nós estamos hoje. A maioria dos escritórios de projeto, principalmente aqui na região, ficam ali no que a gente chama da fase 2D. Que mesmo que trabalhe com 3D, né, as três dimensões, no SketchUp, ainda acaba se mantendo puramente dentro do que? Do AutoCAD, naquela fase 2D, apenas a documentação. Acaba não extraindo informação. Toda a informação que tem acaba sendo somada dentro desse software, então descobrindo área, descobrindo volumes, descobrindo base, altura e tudo isso a partir do quê? Daquelas linhas que a gente desenha. Então, acaba sendo, no meio virtual, um desenho à mão. Não tem toda aquela parte de informação diferente de outros softwares. A gente acaba trabalhando só com linhas. E isso acaba complicando bastante, porque todas as etapas elas são bem fragmentadas, então a gente não tem conversa do AutoCAD direta com o SketchUp, eles não têm as informações, né? Assim como quando a gente vai fazer um estrutural, um elétrico, um hidráulico, simplesmente é uma representação que a gente tem ali dentro, sem qualquer tipo de informação, uma representação pura, sei lá, de qualquer coisa que a gente queira, desde um bloquinho até uma sinalização de elétrica ou hidráulica, as paredes que a gente só dá aquele offset, então puramente isso, né? Isso pode gerar muitos problemas dentro de quantitativo, dentro de orçamento, dentro de planejamento e as incompatibilizações. Por quê? Porque eu nunca vou esquecer de um projeto que eu fiz, que eu ainda trabalhava no AutoCAD e no SketchUp, e que ele tinha um pilar na minha fachada. Só que, como a ideia é que os volumes ficassem aparentes, como uma adição e tudo, eu acabei ignorando isso, esqueci mesmo, não é brincadeira, eu esqueci ele nos meus 3D. E eu só fui visualizar que tinha esse pilar na minha fachada na minha última entrega de projeto. Isso lá na graduação. A sorte foi na graduação, senão tinha acabado com toda a estética do projeto. E isso é um problema muito grande. Talvez a compatibilização ia ver, mas de qualquer jeito toda a parte estética, arquitetônica, a gente não visualizou e a gente teve um problema muito grande. Por quê? Porque a gente estava trabalhando lá no 2D, sem informações, simplesmente linhas representando alguma coisa que a gente não está vendo, né? Então, a primeira fase que a gente tem dentro da implementação do Revit ou do BIM, mas quando a gente está falando de BIM vai vir um software, que nesse caso eu acabo falando muito do Revit, é a fase de 3D e mais informação. Por quê? Quando a gente trabalha com o Revit, a gente trabalha com um padrão de modelagem, 3 dimensões, então uma modelagem de volumes contendo informação. Não é o mesmo 3D do SketchUp, tá? O SketchUp ele vai modelar volumes sem informação. Por mais que hoje ele já traga um pouquinho dessa relação do BIM, mas a gente tem que entender que o Sketch ele nasceu para ser uma coisa e está indo para o BIM. O Revit não, assim, o Revit e o ArchiCAD, eles vieram da metodologia BIM.
Então, eles já trazem isso de uma maneira um pouco mais interessante, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um modelo dentro do Revit, uma construção virtual, a gente consegue, a partir dele, estar extraindo informações. Então, a gente consegue quantitativos, a gente consegue padronizações, a gente consegue dimensionamentos. Então, tem algumas coisas que a gente considera que um modelo 3D tem que ter. Por exemplo, ele tem que ser mensurável, tem que ser quantificado, quantificável, tem que ser escalável. Então, tem várias coisas dentro desse modelo que a gente acaba... várias características que a gente precisa para considerar ele 3D, entendeu? Não que, de alguma maneira, não se consiga dentro do SketchUp. A gente consegue gerar quantitativos lá dentro, mas a gente tem que entrar lá no plano, clicar nele, fazer cálculos. Isso não é considerado 3D. Isso simplesmente é uma maracutaia. O Revit já traz todas essas informações para a gente, então é extremamente positivo para o nosso escritório, tá? Extrair essas informações em questão de segundos. Segundos não, a partir do momento que tu criou aquele elemento. A questão é que dentro dessa primeira fase a gente trabalha com as disciplinas isoladas. Então eu tenho o 3D do arquitetônico, o 3D do elétrico, o 3D do hidráulico, o 3D do AVAC, que são os sistemas de climatização. Então eles são separados. Essa primeira fase é como se eu tivesse cada escritório cuidando de uma disciplina, tá? Mas a gente já consegue estar gerando essas informações dentro desse modelo. A partir da segunda fase que a gente tem é a fase que eu chamo de compatibilização. Essa fase é o momento em que eu consigo ter mais de uma disciplina dentro do mesmo modelo. Então eu consigo estar trabalhando com ela, com o arquitetônico, hidráulico, estrutural, elétrico, tudo ao mesmo tempo. Essa fase eu gosto de ter uma nomenclatura diferente, porque a gente pode ter duas visões. Primeiro, de compatibilização. Compatibilização, quando a gente entende ela, é basicamente sobrepor os arquivos. Então, eu tenho o arquitetônico, eu vou botar o meu projeto estrutural em cima para analisar o meu projeto elétrico, o meu projeto hidráulico, e eu vou ver onde eu teria incompatibilização de projeto, onde eu teria algum problema que eu teria que resolver. Dentro do Revit, não é bem assim que acontece. Pode acontecer. Mas a ideia de toda a metodologia BIM não é que tu venha botando os arquivos e vá detectar as interferências. É que tu possa fazer com que os arquivos nasçam juntos ou que tu tenha eles a partir do arquitetônico. Então, qual que é a vantagem e qual que é a ideia disso? Diferente da compatibilização. Na compatibilização, várias pessoas, vários profissionais vão desenvolver os projetos e uma pessoa, que é quem vai compatibilizar, vai pegar os projetos e vai descobrir os problemas. Quando a gente está dentro da metodologia BIM, a gente pode iniciar os projetos a partir disso. Então, digamos assim, veio o arquiteto e desenvolveu um projeto e depois o engenheiro civil vai vir fazer o estrutural. Ele pega esse projeto e ele já tem um pré-dimensionamento, que geralmente o arquiteto vai fazer, só que ele já consegue colocando, analisando os pilares, vigas, toda a estrutura, assim como depois o engenheiro eletricista, o engenheiro sanitarista vão fazer os complementares, a gente consegue ter uma visão e ele já vai analisando onde estão os problemas e resolvendo. Ou seja, não é simplesmente cada um faz separado e depois ver o emaranhado que deu. A gente já consegue fazer com que eles nasçam todos juntos, então já vai se resolvendo os problemas ao longo do caminho. Ou ele mesmo, a partir do momento que viu que teve uma incompatibilização, já vai resolvendo. Então a gente consegue ter uma conversa por nada. Esse pilar tem que ficar aqui. Então o engenheiro civil junto com o arquiteto já conversam ali, já olham dentro do modelo 3D, mesmo estando em lugares totalmente diferentes, e a gente consegue estar adaptando e resolvendo ainda em projeto. Ou seja, não deixa chegar na obra, não deixa o projeto ser aprovado, nem nada. Então, antes mesmo de todas essas fases lá no desenvolvimento, a gente já conseguiu resolver isso. Que faz um ganho extremo, assim, exponencial, de tempo, de dinheiro, de não precisar mudar projeto na prefeitura, de não precisar parar a obra, então é maravilhoso. Então a segunda fase seria essa parte de compatibilização. A gente tem todos os projetos dentro de um mesmo modelo, gerando informação para a gente automática. Dentro desse modelo, a gente, dessa fase, ainda na fase 2, a gente consegue ter algumas análises. Então a gente consegue fazer uma análise que daí é onde entram as outras dimensões que a gente chama. Eu sei que dentro do nosso sistema espacial a gente tem 3 dimensões, só que a gente tem a dimensão 4D, que é quando a gente entra com o planejamento da obra ou da edificação, e o 5D, que acaba sendo o orçamento. Então, a partir dessa segunda fase, onde a gente tem prioritariamente, né,
todas as disciplinas juntos, a gente já consegue gerar um planejamento da obra, ou seja, um planejamento em cronograma, um planejamento de custos, um organograma, o que mais? A gente consegue estar trabalhando com o orçamento. Então, a partir disso, a gente já consegue ter muitas informações que vão ser muito interessantes para a obra. Então, já vai estar auxiliando lá na frente. Lembrando lá das primeiras aulas, quando eu falei que um projeto ele não deixa de ser responsabilidade de um profissional quando ele passa para o próximo. Então, eu já posso estar levando isso para a obra e já posso estar resolvendo problemas. Outra coisa que é muito interessante. Caso a gente precise fazer uma alteração, por exemplo, o salão de festas precisou ser totalmente remodelado ou não vai ter mais salão de festas. Toda alteração que eu fazer já vai interferir diretamente nos meus quantitativos. Então, no momento que eu altero no modelo, seja arquitetônico, estrutural, hidráulico, seja a disciplina que for, ele já vai modificar nas informações, porque é tudo paramétrico. Então, aquela informação que eu extraí, ela já muda. Então, eu já tenho alteração no meu 4D, no meu 5D, no meu 6D, enfim, em todas as dimensões subsequentes que a gente tem desse modelo. Então, imagine quando a gente tem uma alteração e a gente pode, dentro da obra mesmo, estar vendo as modificações dentro do cronograma, dentro do planejamento da obra, dentro do planejamento de custos, do planejamento de material, na retirada de restrições, que é um grande problema também. Isso dentro da segunda fase mesmo. A partir da terceira fase, a gente começa a ter o que a gente chama de modelagem, colocar os arquivos na nuvem, tá? Que é a colaboração. É quando a gente consegue ter um sistema mais colaborativo. Eu vejo isso já acontecendo um pouco antes na prática, tá? Mas a gente pode colocar todos esses arquivos em nuvens, onde muitos profissionais podem estar acessando, mas o mais importante, a gente pode ter colaboração. Eu acabo separando ela interna e externa. A colaboração interna, que ela já vem a partir do uso de um servidor, por exemplo, no escritório, onde os mesmos profissionais, o mesmo escritório com diferentes profissionais podem estar trabalhando. Eu já citei aqui onde, num projeto que eu estava realizando, nós ficamos em 4 profissionais no mesmo arquivo para finalizar o projeto executivo. Então, essa seria a colaboração interna. Eram todos arquitetos, mas a gente pode ter outros profissionais, então analisando a questão de incompatibilizações que a gente pode ter ou desenvolvendo o projeto. E também a externa, onde às vezes eu posso ter outros profissionais ou outros usuários dessa nossa rede que a gente tem, né, da vida útil do projeto, trabalhando. Então eu posso ser um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, pode ser o dono do empreendimento, pode ser a construtora, pode ser a incorporadora. Então não necessariamente um escritório de projetos acaba se eximindo dessa fase. A gente pode sim estar trabalhando, tá? E chegamos na última fase que a gente tem da implementação do BIM, que é eu sempre acabo esquecendo o nome dela, mas é o IDP. O IDP nada mais é do que o desenvolvimento independente do projeto. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu sempre esqueço aqui. Desenvolvimento integrado dos projetos, tá? O que acontece? É totalmente uma integração entre todas as fases que a gente tem e todos os usuários diretos e indiretos que a gente tem dessa vida útil do nosso empreendimento. O que acontece? Então a gente tem ali o dono do empreendimento, a gente tem ali os profissionais, os diferentes profissionais que a gente vai ter ligados aos projetos. A gente vai ter, então, a construtora, que efetivamente vai estar construindo, caso não seja de escritório. A gente vai ter a incorporadora. Então, por mais que a gente tenha várias empresas, vários CNPJs, vários usuários diferentes dentro desse nosso fluxo, dessa vida útil do nosso empreendimento, eles podem estar conversando e analisando tudo ao mesmo tempo. Tudo isso por quê? Porque a gente já tem uma integração entre as disciplinas e a gente já tem ela também na nuvem. Então, a partir disso, a gente consegue ter esse desenvolvimento integrado. Traz outros pormenores para dentro dessa nossa análise, mas conseguimos ter um ganho muito interessante para dentro do nosso desenvolvimento de projeto. E aí, quando a gente entra na questão do desenvolvimento, da implementação do Revit no escritório de projetos, eu trago outras 4 fases, que é mais ou menos como eu vejo que deve acontecer e como seria mais vantajoso para os escritórios. A primeira delas seria, então, sair daquele pré-BIM, sair daquele desenvolvimento 2D e entrar efetivamente no desenvolvimento de uma modelagem 3D dentro do Revit, que a gente consiga extrair informações, que eu acho que vai ser onde a gente vai ter mais vantagens. Então a gente tem um ganho de produtividade, um ganho de agilidade, um ganho de desempenho, porque extraindo essas informações de modelo, a gente consegue ter todas aquelas informações que a gente leva muito tempo fazendo para levar para a obra ou para finalizar o projeto executivo,
e também refazendo quando a gente tem alguma alteração. Além de todos aqueles problemas de incompatibilização com outros projetos, de problemas que a gente acaba não visualizando quando a gente está trabalhando no 2D, tá? A gente está visualizando tudo isso dentro desse modelo. A partir disso, a gente entra para a segunda fase, que é a colaboração interna. Eu acho que isso é um dos mais interessantes para um projeto. A gente já viu todo o ganho de vantagem e a partir disso a gente consegue ter então mais de um profissional tá trabalhando dentro desse mesmo arquivo. Dentro do escritório, nesse primeiro momento, a gente pode estar trabalhando com servidor, porque a gente pode ter profissionais de diferentes áreas ou não, dependendo da escala do projeto, mas que podem estar desenvolvendo os projetos e analisando eles dentro desse mesmo arquivo. A partir disso a gente passa para a terceira fase, que é a fase da colaboração externa. A partir disso, a gente pode jogar o arquivo para a nuvem e começar a falar com todos os profissionais. Isso acaba trazendo todas as análises daquele modelo, só que com profissionais que estão externos ao escritório. Então, não é porque o nosso escritório não tem um engenheiro civil ou um engenheiro sanitarista, eletricista, que a gente não pode estar falando com ele em outro escritório. Se ele trabalha com BIM, especialmente o Revit, a gente pode sim estar trabalhando e pode estar desenvolvendo uma parceria para estar realizando esse projeto, tá? E tem um ganho muito bacana, principalmente quando a gente está falando de projetos que vão para a obra e também incorporações que acabam tendo um ganho muito interessante com essa metodologia. Por isso que a gente já tem hoje a legislação federal trazendo a obrigatoriedade da utilização do BIM em diferentes etapas, né? A gente está começando uma transição esse ano, para utilização em obras públicas. Isso depois vai deslanchar para as outras obras, então a gente vai ter para empreendimentos e posteriormente para os residenciais, vai mudar toda a cultura da construção civil, mas acaba trazendo para as obras públicas para a gente ter uma diminuição significativa dos problemas que a gente tem em questão de prazo, em questão de custos, a partir de uma modificação a gente tem aqueles custos exorbitantes acima do nosso projeto inicial. E depois a gente acaba tendo os demais Ds. É a última fase que eu vejo no escritório, onde a gente pode trazer todas as disciplinas e todas as informações que a gente consegue extrair. Então a gente pode estar trazendo os demais Ds. Seja o 4D, onde a gente vai ter ali a questão de planejamento e cronograma, seja o 5D com custos e os demais Ds, onde a gente vai ter então o planejamento da obra, a gente vai ter a parte de sustentabilidade, a gente vai ter a manutenção da nossa edificação, se necessário. Então, a gente tem um plano bem interessante traçado para que a gente consiga estar desenvolvendo dentro dessa nossa implementação, tá? A maturação do BIM, ele vem nesse sentido dessas 4 fases, desde o pré-BIM, que é a fase 0, até o IDP, justamente para que a gente consiga visualizar a implementação dentro do nosso escritório e todas as vantagens. Por isso eu também tenho essa metodologia um pouquinho à parte, essa maturação separada, principalmente quando a gente está implantando o Revit, para a gente conseguir visualizar. A maioria dos escritórios de projeto acaba trabalhando com profissionais isolados, acaba trabalhando independente de outros escritórios, não necessariamente vai ser uma construtora, que vai ter todos esses profissionais, já vai ter incorporação dentro e tudo, mas a gente consegue sim estar trabalhando e tendo vantagens muito boas e interessantes para a vida útil da empresa e para a saúde financeira e as dores de cabeça dos profissionais que trabalham lá. Então, é muito interessante a gente ter uma metodologia dessa na construção civil e que venha de encontro direto às nossas dores e nossas necessidades. Se o teu escritório ainda não trabalha com Revit ou com o BIM, tenta dar uma visualizada. A gente tem o desafio dos 30 dias lá no YouTube e também tem várias coisas aqui no feed falando sobre isso. O importante não é como a gente vai implantar, mas como a gente vai iniciar essa implantação. É extremamente importante não deixar para amanhã. A questão da implantação, ela vai sim ser importante, vai ter uma metodologia, mas o primeiro passo para conseguir implementar qualquer metodologia, qualquer software, primeiro é querer. A gente tem toda uma visão de gestão de pessoas da implantação. Então, primeiro é querer e depois é persistir para conseguir. Persistir para conseguir, isso não é problema, isso eu tô aqui para te ajudar, mas se o escritório não quer, vai ser muito complicado. Primeira coisa, então, é visualizar as vantagens e ver que o teu escritório sim precisa e vai ganhar muito. Depois disso eu posso te ajudar. Hoje a live era bem rapidinha,
eu queria falar só um pouquinho sobre esse período de maturação e também deixar avisado que amanhã vai ter vídeo. O nosso desafio está chegando hoje no dia 27, então a gente tem mais aí 3 vídeos para falar sobre isso. Não perde que tá muito legal e tá vindo coisa nova por aí. Então fica ligado no feed que a gente vai ter mais algumas coisas durante essa semana e durante a semana que vem, tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar lá nos comentários dos vídeos, pode deixar nos comentários das fotos e mandar na DM também, que eu tô aqui para ajudar vocês. Tá bom? Semana que vem tem live de novo e não esquece, amanhã tem vídeo às 8 horas. Tchau!